Impressionante, mas o folhetim de publicidade do governo Lula, ou melhor, a Rede Globo, resolveu elogiar a economia desastrosa do Fernando Haddad. Dá uma olhada nisso aqui, ó, saiu no G1. Em nova semana conturbada, Haddad acumula derrotas políticas, mesmo com a Fazenda apresentando bons dados econômicos. Eu fico pensando quais são os bons dados econômicos que o governo apresentou. Ele taxou as blusinhas, atacou o agro, picanha mais cara, cerveja mais cara, enriqueceu bancos, dólar a 5,40, economia pior que na pandemia. Realmente, o Haddad está apresentando excelentes dados econômicos para quem tem dinheiro fora do país. Porque quem tem dinheiro no Brasil, meu amigo, tá numa tragédia. Quem vive no Brasil real, tá na tragédia. A gente não tem segurança financeira, estabilidade econômica para nada. Para nada, o país está indo à bancarrota. Eu fico imaginando o que passa na cabeça da Natuza e da Rede Globo para fazer esse tipo de conteúdo. Porque assim, essas pessoas parecem que vivem num mundo irreal, num mundo ilógico, para imaginar. Será que eu vou escrever uma matéria e as pessoas vão acreditar porque está na matéria? O cara vai no mercado e vê que está caro. Não, mas ele viu na matéria que estava falando que está barato, então está barato. Assim, a conta não fecha. A grande verdade é que o Haddad foi o pior prefeito de São Paulo e agora já é disparado o pior ministro da Fazenda. Ele é tão ruim, mas tão ruim que nem mesmo o Lula sabe qual pasta ele cuida. Tem até um contexto da situação, dá uma olhada. Mas para acalmar o Brasil em relação ao Haddad, a posição, essa pressão toda? Não tem nada para Haddad. O Haddad é um extraordinário ministro da Defesa, eu não sei qual é a pressão contra o Haddad. Eu fico pensando, né? O Lula achou que o Haddad é ministro da Defesa, só se for o ministro da Defesa do governo Lula, porque ele fica defendendo o Lula e fazendo caca. A tragédia é tão grande que o Haddad é um inútil, parece que ele está no Exército, porque o Exército também está apresentando péssimos resultados, a gente viu a atuação do Exército no Rio Grande do Sul, então se vai mal no governo, o Haddad é o ministro. Eu concordo, faz até sentido certo raciocínio. Na realidade, então, o Haddad seria o presidente da República, porque tudo vai mal. A situação do governo é tão caótica, a economia é tão fracassada, que o governo alterou dados da Previdência para reduzir projeção de despesa, ou seja, maquiou dados. Tá aqui, ó, matéria da Folha de São Paulo. Abrindo aspas, a estimativa menor incorporada ao relatório de avaliação do orçamento segundo bimestre ajudou o executivo a desfazer o bloqueio de 2,9 bilhões realizados em março e honrar o acordo para liberar 3,6 bilhões em emendas parlamentares, ou seja, uma pedalada nas contas da Previdência para liberar a emenda. Isso para mim é crime de responsabilidade, inclusive, da impeachment. Agora, a gente está vivendo um país de esculhambação. E aí, uma juíza resolveu levar um assassino de criança para dar uma palestra para alunos. Alunos, juízes e desembargadores reclamando da iniciativa da juíza aposentada de levar um condenado para dar palestra. É um absurdo. Assim, e para título de esclarecimento, não são crianças, tá? São alunos de direito e provavelmente formados. Eu vou grifar ali o nome da escola. O caso aconteceu na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. A juíza aposentada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, chamada Cristiane de Faria Cordeiro, teve essa brilhante ideia, pegar um condenado por assassinar uma criança e levar para dar palestra para juiz. O que essa pessoa poderia contribuir? E só para você ter uma ideia, tá? O condenado se chama Gregório Antônio Fernandes de Andrade, tem condenação por estupro e homicídio de uma criança de 5 anos, em 1997, e ainda teve prisão em flagrante por racismo. A palestra teve como tema proteção do vulnerável, acesso à justiça e direito antidiscriminatório. Você leva um assassino de vulneráveis para falar de proteção do vulnerável? Vamos levar o Fernandinho Beiramar para falar de combate ao tráfico de drogas, também vai dar certinho. E aí, sabe o que é pior? O cara se diz um sobrevivente do sistema penitenciário. Pois é, pena que a criança não pôde ser uma sobrevivente do assassino de crianças. O cara ainda condenou a polícia, condenou o próprio judiciário e defendeu a descriminalização das drogas. Sabe o que isso lembra? Aquele caso do Drauzio Varela com um travesti assassino. Na ocasião, a Globo tentou relativizar o caso, causando comoção pública ao mostrar as péssimas condições do criminoso. O travesti que estrangulou o menino de 9 anos de idade. E sabe o que é pior? Esse travesti ainda avisou o pai da vítima que largou o corpo na porta de casa. E vai lá receber abraço do Drauzio Varela. É a mesma coisa que está acontecendo. E assim, só para ter uma ideia, outro caso que aconteceu. O assaltante entra em uma loja de celular. O dono reage e dispara 5 vezes contra o criminoso. Aconteceu em Uvaranas, no Ponta Grossa, Paraná. Dá uma olhada no vídeo. Tudo bom? Olá. Chama a polícia. Menino, por favor. Como assim, por favor, meu amigo? Ju, se controla. Se controla. Ju, chuta a arma. Cadê a arma? Cadê a arma? Não chuta.
Já por 1-0. Isso aqui é satisfatório. O bandido ele foi atingido na cabeça, no tórax, abdômen e braços. Ele segue internado e, se tudo der certo, em breve ele vai se encontrar com o capeta e vai ser ressocializado com sucesso. Parabéns ao dono da loja. É disso que a gente precisa, bandido se ferrando. E falando em bandido se ferrando, a esquerda vai se ferrando nos Estados Unidos. E o mercado aposta que Trump vencerá as eleições. Segundo JP Morgan, ele está liderando as pesquisas americanas. E é óbvio também, né? Colocaram um cara senil, praticamente uma múmia, para presidir os Estados Unidos. Não dá. Dá uma olhada nas imagens do Biden. Distinguished guests, please welcome the Honorable Lloyd J. Agora, olha o Donald Trump. Assim, o Biden tá vivendo no metaverso, ele tá em outro planeta. Não dá, o cara não sabe onde ele tá, ele tem que ir para uma casa de repouso. Não dá para ele conduzir a maior potência do mundo. Imagina se os aliens invadirem os Estados Unidos, o que o Biden vai fazer? Vai conversar com eles. Enfim, o sujeito não tem condição e, naturalmente, o Donald Trump vai vencer as eleições. O JP Morgan já profetizou isso. A realidade é que o Biden e a esquerda estão acabando com os Estados Unidos. A inflação chegou a 9%, o maior índice desde 1981. Só para constar, quando o Trump deixou a presidência era 1,4%. O Biden destruiu os Estados Unidos. Falando em destruir, o Lula destruiu a moral do Brasil, né? Ele foi numa reunião no G7 e ficou isolado. Dá uma olhada no vídeo. Mas aí você estava isolado, por quê? Porque é um caquético maluco, né? E sabe o que ele fez na reunião no G7? Bom, disse que inteligência artificial tem que ser utilizada para a paz. E aí ele disse que está na hora dos super ricos pagarem sua justa contribuição em impostos, ou seja, quer taxar todo mundo. E disse que a concentração excessiva de poder e renda é um risco à democracia. É incrível, tudo para ele é um risco à democracia, só a gestão ineficiente, estúpida e corrupta dele que não é. Inclusive, falando em concentração de poder e renda, o Maduro sabe bem sobre isso, né? Concentra o poder ali há décadas e a renda toda para ele, enquanto a população da Venezuela fica na miséria. Mas aí o Lula não fala nada, né? Não vai socializar o Rolex do Maduro, por exemplo. E por fim, a oposição resolveu criar uma CPI para investigar o gabinete do governo Lula que influencia o debate nas redes sociais, o gabinete do ódio do PT. Tem muito a explicar, até porque eu acho que tem dinheiro público nisso, tem que virar público. Tamo junto, um abraço, vamos processar tudo.